do trabalho. Obrigado, candidata Dilma. Seu tempo acabou. Agora a candidata Marina tem 1 minuto para sua tréplica. De fato, é um desafio muito grande o combate à miséria e à desigualdade. E eu sempre repito, nós não temos um problema de técnica, nós temos um problema de ética em relação à pobreza. E ainda temos 15 milhões de famílias que estão vivendo em condição de miséria. É por isso que nós temos, junto com o economista Ricardo Paes de Barros, defendido a ideia de políticas sociais customizadas, aonde você, conhecendo a realidade das famílias, não vai apenas fazer com que essas pessoas possam ter uma renda para sair da condição extrema de miséria, que ela possa ter uma inclusão produtiva. Eu tenho insistido muito em debater o Brasil, e a inclusão produtiva pressupõe saúde, educação, saneamento, que tem sido uma vergonha o investimento em saneamento nos últimos 16 anos. A maior parte da população, 80%, não tem acesso a esgoto. Candidata Marina, seu tempo acabou. Próximo a perguntar será o candidato Plínio de Arruda Sampaio. Candidato, só tem 30 segundos, desculpe. Só tem 30 segundos para formular sua questão, pode escolher. Vou perguntar para a candidata Dilma. O déficit da moradia é de 5,7 milhões de casas, segundo o seu relato. Segundo, ainda o mesmo relato oficial, existem 7,2 milhões de casas vazias. Não parece lógico ocupar as moradias vazias com aluguel compulsório, como na Inglaterra e em outros países? Candidata Dilma, a senhora tem 1 minuto e meio para responder. O governo do presidente Lula, e eu tive o prazer de coordenar esse programa, construiu um programa chamado Minha Casa Minha Vida. Nesse programa, nós vamos enfrentar o déficit de frente. De fato, em 2008 havia entre 5,6 e 5,8 milhões de brasileiros que não tinham acesso à moradia ou moravam em condições muito precárias. Construir um lar para eles é uma obrigação do Estado brasileiro. Assim sendo, o que nós fizemos? Subsidiamos a população de 0 a 3 salários mínimos, pagando o que ela não conseguia pagar, porque uma casa custa 40, 50 mil reais. Isso significa que hoje nós temos, já contratados na Caixa, em torno de 630 mil novas moradias. Dessas 630 mil novas moradias, nós temos mais de 230 que são de baixa renda. As restantes também são de baixa renda e estão entre 3 a 6 salários mínimos, onde se concentra também o déficit. Por isso, eu acredito numa política que vai fazer evoluir essa questão. Nós propusemos no PAC 2 a construção de mais 2 milhões de moradias. Esses 2 milhões de moradias são dominantemente para essa população, que, como não teve política habitacional nos últimos anos... Obrigado, candidata Dilma. Seu tempo acabou. Candidato Plínio agora tem 1 minuto para sua réplica. Não respondeu a minha pergunta. Né? A minha pergunta é se ela topa fazer como na Inglaterra, em que a casa que não é habitada é alugada compulsoriamente para quem não tem casa. Essa foi a pergunta. A resposta foi a exposição do que é o plano do governo. Mas, candidata Dilma, você sabia que as pessoas que recebem os 3 salários mínimos para as quais foram reservadas 400 mil casas, quando o déficit é de 6 milhões, que essas pessoas não têm recursos para pagar a mensalidade, a prestação da casa. Então, o que adianta ter o direito se não tem uma forma de executar o direito? Eu gostaria que você ficasse na minha pergunta. Topa ou não topa com o aluguel compulsório? Esse é o problema real. Obrigado, candidato Plínio. Candidata Dilma tem 1 minuto de tréplica agora. Eu quero insistir com o candidato Plínio. Quando eu falo em subsídio, significa, Plínio, que eles não pagam uma prestação. Significa que o governo federal tira recursos do seu orçamento e subsidia a prestação que ele terá de pagar no final do mês. Nós, neste novo
estágio do programa Minha Casa Minha Vida, vamos fazer mais 2 milhões de moradias. O Brasil não precisa só de utilizar esses recursos por conta que é importantíssimo produzir casas para o país, criar lares, fazer com que as pessoas tenham identidade. O Brasil precisa também de ativar a construção civil, porque ela gera emprego. Eu vou te dizer francamente, Plínio, eu prefiro uma política de moradia que, além de criar casas, crie empregos e oportunidades. Obrigado, candidata Dilma. Agora vamos ver quem será o próximo a responder. A perguntar, desculpe, candidata Marina Silva pode escolher para quem fazer a sua pergunta. Minha pergunta é para a candidata Dilma. Nós passamos 16 anos, 8 do governo do presidente Fernando Henrique, 8 do governo do presidente Lula. E as manchetes dos jornais não tiram os problemas de corrupção o tempo todo, sendo denunciados pela imprensa, as investigações da Polícia Federal, o Ministério Público. Na sua opinião, por que esse atraso ético ainda permanece? Candidata Dilma, a senhora tem 1 minuto e meio para responder. Deixa ela terminar, candidata, só para... Por favor, desculpe. Por favor, 1 minuto e meio. Sou eu? A senhora tem... Obrigado. Eu queria dizer, Marina, que nós participamos do mesmo governo. E você sabe perfeitamente o tanto de empenho que nós colocamos, primeiro, na reabilitação dos mecanismos de controle do governo federal. Eu me refiro à Controladoria Geral da União, que colocou no portal da transparência todos os dados do governo. Me refiro também ao fato de nós termos dado um grande reforço à Polícia Federal, melhorando seu salário, sua capacitação e dando a ela todos os mecanismos que ela poderia ter no sentido de fazer investigar, doa quem doer. E não é só investigar pequenos processos de corrupção, são grandes os processos de corrupção. Recentemente, inclusive, eu vou citar o caso do Amapá, a prisão do governador e do vice-governador dentro da política do governo do presidente Lula de doa quem doer. Aliás, você sabe disso, até porque também fizemos investigações na área do meio ambiente, na medida em que havia gente, e você sempre pediu essa investigação, vendendo de forma ilegal madeira desmatada. Foi através, inclusive, da combinação Polícia Federal e Exército que nós diminuímos o desmatamento no Brasil. Obrigado, candidata Dilma. Eu peço aos candidatos que tentem fazer a pergunta no seu tempo de 30 segundos, tá? Agora, por gentileza, a candidata Marina tem 1 minuto de réplica. É a primeira vez que eu vejo a ministra Dilma mencionar a minha participação no governo. Quando geralmente são as coisas positivas do governo, são assumidas integralmente por ela. Nunca vi essa democratização. Mas eu vou dizer que participei sim do governo. E participei fazendo cerca de 25 grandes operações da Polícia Federal, juntamente com o Exército. Colocamos na cadeia centenas de pessoas. Cerca de 725 pessoas foram presas, entre as quais 125 servidores do IBAMA envolvidos há décadas em corrupção. A diferença é que nós precisamos parar de banalizar esse tipo de atitude. É entristecedor ver um governador, toda a sua equipe envolvida em corrupção, inclusive receber... Obrigado, candidata Marina, seu tempo acabou. Candidata Dilma tem 1 minuto para a sua tréplica. Marina, eu sempre reconheci que você fosse do governo do presidente Lula e tenha saído do governo do presidente Lula, acho absolutamente normal. Eu queria só destacar uma questão. Eu concordo muito com uma frase que sempre o ministro Márcio Thomas Basto, ex-ministro da Justiça, dizia, que não são as pessoas que têm de ser virtuosas, Marina. Quem tem de ser virtuoso, até porque as pessoas são falhas, são as instituições. Então, eu acho importantíssimo que nós tenhamos fortalecido a Polícia Federal.
nunca mandado engavetar nenhum processo do Ministério Público, jamais ter perdido a oportunidade de combater sistematicamente a corrupção. Eu acho que a questão ética, ela necessita de instituições fortes, de instituições transparentes, de instituições que, de fato, cumpram os seus objetivos. Quando uma instituição falha, a gente não tem de destruí-la, tem de melhorar. Obrigado, candidata Dilma. Agora o candidato José Serra faz a sua pergunta. Ele não pode perguntar mais para a candidata Dilma, porque ela já respondeu a 2 questões deste bloco. Tem que escolher entre o candidato Plínio ou a candidata Marina. O candidato só tem 30 segundos. Candidato Plínio, eu tinha até uma outra pergunta, mas a discussão aqui, a vida, vai me trazer para outro tema. Que é o seguinte, o que a Marina perguntou agora a Dilma não foi sobre ações da Polícia Federal em relação à sociedade, à área civil, apenas. Perguntava também, eu quero interpretar, dos descalabros dentro do governo que passam batido. Por exemplo, o dossiê dos aloprados, 1.700.000, ações clandestinas. Tem alguém que foi sequer processado? Zero. Candidato Serra, seu tempo acabou. Candidato Plínio, 1 minuto e meio para responder. Aqui nós temos a cultura do bom mocismo, ninguém pode dar pernada no outro. De modo que eu estou muito cuidadoso. Eu queria interromper a Dilma para dizer, Dilma, você não respondeu a minha pergunta. A minha pergunta era, você topa não fazer, alugar a casa compulsoriamente? Essa era a pergunta. Agora, quero dizer desse assunto aqui. Esse assunto de essa sujeirada não é o que me interessa nessa campanha. Eu tenho 1 minuto. Ainda tem 1 minuto, eu olho esse troço e me engano. Eu quero dizer o seguinte, Zé. Eu acho que o Zé não terminou a pergunta dele. O problema é o seguinte, é uma troca de acusações que representa apenas o nível a que chegou o debate político. O debate político deixou as grandes questões. Nós esquecemos que nós precisamos discutir fundamentalmente são propostas concretas e debater realmente, compreende, o fundamento delas, não apenas o seu enunciado. O debate é a crítica, é a oposição. E não ficar discutindo aqui se o aloprado foi pressionado, se o outro foi preso, se o outro não foi preso. Isso é uma sujeirada que não tem nada com o PSOL. Nada com o PSOL. Nada com o PSOL. Obrigado, candidato Plínio. Candidato Serra, só tem 1 minuto de réplica. Nada com o PSOL, nada comigo, nada com o meu partido. É assunto do governo, que acoberta os companheiros e persegue a oposição. A democracia do PT, da Dilma, a democracia deles é a democracia de usar o aparato legal para proteger os companheiros e para perseguir os adversários. Isto contraria princípios básicos da democracia, Plínio. Isso tem uma importância enorme. A respeito do debate substantivo, por exemplo, em relação ao programa habitacional, o que a Dilma deixou de dizer a você é que eles propagandeiam que fizeram 1 milhão de casas. E não fizeram 150. Casa não se constrói com saliva. E no caso das 150 mil, menos de 5% foi para quem ganha menos de 3 salários mínimos. Não fizeram praticamente nada nessa matéria. Mas constrói casa, faz programa habitacional com saliva. Aí, obrigado, candidato Serra, obrigado. A candidata Dilma pediu o direito de resposta. A comissão vai analisar, vai me responder. Enquanto isso, o candidato Plínio tem a sua tréplica de 1 minuto. Não, de fato, é um problema geral. É um problema geral, é um problema de democracia. Nisso, o Zé tem razão, é necessário. O que é triste é você ver o debate se desviar para esse assunto. O que é triste é você ver o debate se desviar daquilo que deveria ser o seu centro. O centro do debate é um cotejo de propostas. E o que eu vim dizer aqui é que a nossa proposta é completamente distinta das 3 propostas que estão aqui, porque todas elas se baseiam, o real é muito bom, a estabilidade é ótima, o governo está certo na sua linha econômica. O que nós queremos dizer aqui é o seguinte, o governo está errado na sua política econômica e mais do que o governo, o Estado brasileiro é que precisa mudar.
mudar radicalmente. Isto é que é importante. Obrigado, candidato Plínio. Candidata Dilma, seu pedido de direito de resposta foi negado. Este bloco agora está encerrado. Voltamos daqui a pouco com o debate Rede TV Folha de São Paulo.